Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o nosso programa de memórias da Flica, queridíssima festa literária internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeusen e vou acompanhá-los nessa jornada de lembranças tão afetivas e tão queridas. Durante todo o final de semana, vamos relembrar cada uma das 9 edições da nossa Flica, especialmente as mesas literárias e a programação musical e cultural das intervenções artísticas. O Flica na Rede tem o apoio do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal e a realização da Cali in Content. Mais cedo, relembramos 3 edições da Flica, num papo bom com Pepe Tela, Márcia Tiburi, Marcelino Freire, Laurentino Gomes, Chico Sá, entre tantos outros autores. Agora, vamos celebrar a Flica 2014 no Flica na Rede, recordando as mesas literárias que rolaram no palco do claustro do Conjunto do Carmo, no centro histórico da nossa belíssima Cachoeira. O nosso primeiro convidado é natural de Luanda, em Angola, mas radicado em Portugal desde pequeno. É escritor e professor, publicado em cerca de 40 línguas, com edição em 56 países. Os seus livros deram origem ao redor do mundo a peças de teatro, curtas-metragens, vídeos de arte, ópera, performances, teses e muitas outras ressignificações. Em Portugal recebeu vários prêmios, entre os quais o Prêmio José Saramago. É também premiado ao redor do mundo e o seu livro de maior repercussão é o romance Jerusalém. O Flica na Rede, daqui deste lado do Atlântico, saúda Gonçalo Tavares para celebrar as suas memórias da Flica 2014. Seja bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado. Aqui de Lisboa, mando um abraço a toda a gente. Espero Bem, que estejam bem de saúde. Você participou da mesa Recessos e Inspirações com Mariana Paiva, que também vai bater um papo com a gente. E eu queria que você trouxesse uma lembrança, uma memória desse momento aqui na Flica. Bem, foi um prazer falar com a Mariana na altura e recordo todo um ambiente muito hospitaleiro e recordo também com alguma nostalgia realmente, porque era um período de festivais, não é? Em que podia haver uma espécie de contacto com os leitores e esse contacto com os leitores, que é um contacto que não é de um autor ou de um ator ou de um músico, é de um escritor, é sempre um contacto diferente, é um contacto que tenta refletir sobre determinados assuntos com alguma calma. E recordo realmente um ambiente na mesa muito tranquilo e que permitiu pensar sobre a literatura. E isso parece-me que é importante num período que estávamos na altura e estamos agora, em que pensar com tempo sobre as coisas é importante e a ficção ajuda a compreender, quer quando estamos em momentos mais felizes, quer quando estamos em momentos como este, o da pandemia, que são momentos mais duros. Verdade, momentos que também trazem, né, essa reflexão, esse olhar para dentro, né? E eu queria que você falasse também sobre Cachoeira. Quais as suas impressões da cidade? Bem, passado este ano é difícil falar de lembrar-me com pormenor, mas há uma intensidade em Cachoeira, enfim, em todo o Brasil, mas cada cidade tem a sua particularidade. E em Cachoeira o que eu senti foi esta como se fosse uma pequena aldeia em que andávamos por pequenas ruas e nos íamos cruzando já com pessoas com que já nos tínhamos cruzado, e senti um ambiente tranquilo e senti a certa altura que já havia ali uma espécie de bairro que eu já sentia que era quase da minha família, não é? Familiar. E, portanto, foi um momento muito interessante
e também senti que as pessoas na rua falavam, comentavam, às vezes tinham estado a ver a mesa ou outra mesa e falavam, ou chegavam com um livro, e esse tipo de contacto em Cachoeira foi muito, muito intenso, muito bom. Verdade, a cidade respira literatura durante a Flica. Isso é muito bonito mesmo de ver criança, adulto, famílias inteiras que vêm de várias cidades da região, várias cidades do Brasil e até do mundo para poder participar desse movimento, dessa festa literária aqui em Cachoeira. Gonçalo, nesse momento de pandemia, de isolamento social, qual mensagem você deixaria para o público que está nos assistindo agora? Bem, eu escrevi durante 3 meses, em 2020, quando apareceu a pandemia, escrevi o Diário da Peste, todos os dias durante 3 meses. E, portanto, eu tentei acompanhar esta pandemia, tentei que a literatura acompanhasse essa pandemia. É um diário que durou 90 dias e que eu espero publicar aí no Brasil em breve. Espero que saia. Ainda não há para já a editora, mas sairá em breve, certamente. E, portanto, nesse momento eu estava completamente atento ao que estava a acontecer todos os dias. Agora passou um ano e realmente há uma espécie de cansaço. Há simultaneamente um medo por nós e pelos outros, e há um cansaço ainda, não é? Mas eu penso que neste momento, depois disto passar, vamos nos reencontrar. Espero que os resistentes se encontrem de uma forma mais lúcida. Eu sinto que algumas pessoas, apesar de estarem numa situação muito violenta, de alguma maneira aproveitaram este momento para tentar fazer coisas, fazer diários, por exemplo. Muitas pessoas começaram a escrever diários neste momento, não é? Ou a desenharem diariamente. Portanto, algumas rotinas até de criação apareceram nestes momentos. Mas eu acho que também o papel de um escritor não é ser uma espécie de anunciador apenas de boas notícias. E, portanto, eu acho que vêm aí períodos difíceis, duros, e, portanto, nós temos que estar mais lúcidos para aguentar os momentos duros. E penso que a literatura e as artes nos permitem perceber melhor tanto os tempos bons como os tempos duros. Eu penso que vamos tentar todos estar minimamente preparados para o dia seguinte à pandemia, ao final da pandemia, que nunca será um dia totalmente feliz, não é? Mas pelo menos será o dia do recomeço, não é? Muito lindo, Gonçalo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por fazer parte da história da Flica. E a gente está aqui em Cachoeira, Muito te obrigado. esperando novamente de braços abertos. Muito obrigado, muito obrigado. Um Um forte abraço. abraço a todos de Lisboa. Um forte abraço. Natural de Salvador, mestre e doutor em literatura e cultura pela UFBA, cronista do jornal Correio, escritora, jornalista e professora. Ela é um dos principais nomes da poesia contemporânea na Bahia, autora de livros como Ticket Zen e O Exercício da Distração. Os seus poemas foram publicados em diversas coletâneas no Brasil e em outros países. Foi a primeira mulher a assumir a curadoria da Flica em 2019, mas antes participou da nossa festa como escritora. Chega mais, Kátia Borges, seja muito bem-vinda ao Flica na Rede. E aí, tudo bem? Como é que tá você? Prazer estar aqui. Tudo certo, tudo lindo e morrendo de saudade da Flica. Por isso a gente quer relembrar a sua mesa Bibliodiversos com Carlos Henrique Schroeder, né, em 2014. Qual foi o momento mais marcante para você durante a mesa? Olha, primeiro, prazer imenso dividir a mesa com o Carlos Henrique Schroeder, que é um escritor fantástico, né? E a gente se identificou de cara, assim, a gente nos bastidores, a gente já se identificou e até hoje a gente se comunica. Ele é um cara incrível, né? E depois ele me convidou para ir no ano seguinte
2015, ele organiza, né, o Festival Nacional do Conto em Santa Catarina, e no ano seguinte, Carlos Henrique Schroeder me convidou e eu participei do Festival Nacional do Conto em Santa Catarina. Foi uma experiência incrível. Para mim, participar da Flica como autora foi sensacional, né? De cara, quando eu cheguei lá no convento, eu dei de cara com Mãe Estela de Oxóssi, que era a grande homenageada daquele ano. Então eu fiquei emocionada de cara, porque Mãe Estela de Oxóssi é uma figura, assim, para mim, muito mítica. Eu nunca tinha visto de perto, assim, pessoalmente. Então já cheguei, assim, de cara, dando, sabe, encontrando Mãe Estela sentada naquele jardim ali do convento. Foi uma experiência maravilhosa. Estava lotada a sala. O Aurélio Schomer fez a mediação do nosso encontro e nós conversamos sobre bibliodiversidade, que é um tema incrível, né? E Schroeder é uma figura que entende muito disso. Ele é um cara, como eu te falei, que faz o Festival Nacional do Conto. É um cara que entende tudo, aliás, sobre conto na América Latina, no Brasil. Então, imagina, foi uma experiência maravilhosa. Muito, muito, muito incrível mesmo. Eu tenho curiosidade, assim, em saber sua opinião, né, sobre essa democratização da produção do conteúdo literário nas redes sociais, na internet, né? Eu vejo que você tá ali também, tá no Correio, não é? E também usa as redes sociais também para publicar poemas, não é? Como você vê esse movimento hoje que a literatura ocupa dentro das redes sociais? Olha, veja só, eu vejo muitas pessoas que têm muito preconceito em relação a isso, né? Eu, pessoalmente, não tenho. Eu acredito que as redes sociais, as mídias todas, elas estão aí a serviço, né? São canais de difusão. Logicamente, você vai ter conteúdo de qualidade, conteúdo que não tem tanta qualidade, mas isso também faz parte do próprio espaço, né? A internet surge como uma espécie de ágora, né? E as pessoas têm voz, eu acho isso muito saudável. E quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de poesia, ocupando esses espaços, eu não consigo ver assim essa negatividade. Eu acho que o tempo, né? O tempo vai ver quem permanece e quem não permanece, né? É o tempo que vai nos julgar a todos, né? Alguns porque escreviam coisas muito, não digo ruins, mas muito frágeis, digamos assim. Essas pessoas não vão resistir a uma leitura futura. Verdade. Outros que escrevem de uma maneira mais aprofundada, esses talvez resistam por mais tempo. Verdade. Mas eu vejo muito positivamente esse movimento, sabe? Eu acho que eu não consigo enxergar essa negatividade que muitas pessoas apontam no fato de que todo mundo hoje pode escrever. Eu acho só uma Perfeito. riqueza enorme, que todos possam escrever. Eu acho Perfeito. ruim. Para mim, a negatividade, o lado negativo da rede é o discurso de ódio. É o cancelamento, a Perfeito. cultura do cancelamento, é o ataque frontal que se faz contra pessoas, por racismo, por todo tipo de preconceito. Para mim, isso é a parte negativa. Fora isso, eu acho que existe mesmo uma necessidade de sair do casulo, de interagir. E a poesia e a literatura nas redes, muitas vezes elas nos alimentam. Eu conheci poetas incríveis na rede, que eu não conheceria de outro modo. Eu conheci poetas que nunca lançaram um livro, mas que são incríveis e só publicam no Facebook ou no Instagram. Entendeu? Eu não teria acesso a esse conteúdo. Perfeito. Agora, falando um pouco da sua experiência, né, como curadora da Flica, a primeira mulher curadora da Flica em 2019, conta pra gente um pouquinho o que mais lhe marcou nesse momento, com a primeira mulher curadora da Flica. Foi incrível, né? De repente você é desafiado a assumir uma curadoria naquela que é uma das maiores festas literárias do país, né? Porque a Flica hoje ela já é considerada uma das maiores festas literárias do Brasil inteiro, não só do Nordeste, né? Ela tem uma representatividade nacional. Isso é inegável, né? Construir uma trajetória de 10 anos de imenso sucesso. E um modelo próprio, né? Ela tem um modelo que é um modelo que foi desenvolvido. Então, para mim, foi uma experiência incrível, né? Sobre essa questão de ser a primeira mulher na curadoria da Flica,
Claro, é maravilhoso. Isso mostra também uma abertura da festa literária para um outro olhar, para um olhar feminino, né? Na curadoria, digamos assim. Não que exista, digamos assim, não que esse olhar tenha que ser necessariamente feminino naquilo que isso implica de, digamos assim, estereótipo, né? Não estou falando disso, né? Logicamente. Agora, uma coisa importante que eu gosto de frisar é que em 2019 não era somente eu que estava na curadoria da Flickr como mulher, não. Nós tivemos uma Flickr essencialmente feminina em 2019. Né? Éramos eu, Mira, Lília Gramacho e Bárbara Sá. Então, éramos 4 mulheres, na verdade, à frente das diversas programações da Flickr. Isso é interessante, né? Verdade, a Mira e a Lília na Fliquinha e a Bárbara Sá com o projeto Geração Flica, né, que também foi estreia em 2019. Exato. Na Fliquinha, Mira e Lília. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. 4 mulheres, foi uma Flickr construída, pensada por mulheres. Isso é muito importante também. Né? Kátia, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo carinho com a Flickr, tá? Sou seu fã, então deixo aqui meu carinho também de leitor do que você escreve, da sua coluna. Então, muito obrigado. Fica aqui Cachoeira de braços abertos, esperando. Esse afeto é recíproco, essa admiração também é recíproca. Eu também sou sua fã, também gosto muito do que você faz. Acho que você é um dos grandes talentos, inegavelmente, da literatura baiana contemporânea. E um prazer sempre, sempre. E torcendo para que esse ano a gente volte a ir para Cachoeira, fazer aquela festa bonita, todo mundo lá, em torno de livros, de lançamentos e de debates. A Flickr é muito bonita, é uma festa que é essencial. Perfeito. Um grande abraço, até a próxima. Beijão. Natural de Santa Catarina, ele é romancista, roteirista, crítico literário e também editor. O seu livro de contos, As Certezas e as Palavras, ganhou o prêmio Clarice Lispector em 2010. E ele tem contos publicados em alemão, espanhol, inglês e islandês. Como já foi citado na Flickr 2014, junto com Kátia Borges, participou da mesa Bibliodiversos. Então, meu caro Carlos Henrique Schroeder, conta pra gente as suas memórias da Flickr 2014. Olá, eu sou o Carlos Henrique Schroeder, escritor de Santa Catarina. Participei da Flickr, Festa Literária Internacional de Cachoeira, no ano de 2014 e guardo grandes memórias desse evento, né? Eu acho que o que me ressaltou, o que eu lembro, o primeiro foi o profissionalismo de toda a equipe de produção, pré-produção, pós-produção, né? E assistente de palco e tudo funcionando bem, os mediadores, né? Tudo muito profissional, realmente é um evento ímpar dentro do país, né? É uma referência verdadeira, né? O outro foi o congraçamento da população, né? A população prestigiando, curtindo, vendo os shows, aproveitando a programação infantil. Também fiquei impressionado com isso e como a cidade entrou de verdade num clima de festa, né? Uma festa verdadeira do livro e da leitura. Lembro que na mesa a gente falou sobre a bibliodiversidade brasileira, sobre as diversas vertentes, né? E outra coisa que eu fiquei impressionado é que o clima mágico da cidade, né? Cachoeira realmente é uma cidade que tem uma energia e uma vibração contagiantes. Espero voltar ainda, não como convidado, mas como leitor, para acompanhar de perto essa magia novamente. A Flickr sentiu a necessidade de homenagear autores na festa, mas não como os outros eventos. Vamos fazer diferente. Decidimos então homenagear autores vivos que pudessem ser celebrados em vida para receber o carinho dos leitores, do público, da imprensa, do povo de Cachoeira. E a primeira escolha da Flickr foi uma mulher, uma escritora, uma referência, uma Ialorixá, do Ilê Axeopó Afonxá, em Salvador. A nossa Ialorixá escritora, e foi recebida pela Flickr como uma rainha, todos os dias da nossa festa. A sua presença em Cachoeira teve um efeito sobre todos nós. Mãe Estela de Oxóssi,
habitava um lugar acima de opiniões, de cismas, de preferências. Era bem-querer onipresente, iluminando mesmo a quem não tivesse fé nenhuma. Quando esteve em fé, cidade de Yorubá, milenar na Nigéria, foi recebida com um reconhecimento da sua liderança sobre o legado de seu povo em 2 continentes. Na Academia de Letras da Bahia, cadeira tida por unanimidade, não havia quem não a reverenciasse. A primeira autora homenageada da história da África participou da mesa solo Os Rastros de Antigos Laços, mediada pelo saudoso professor Jaime Sodré. Claustro lotado, abarrotado, em reverência à sabedoria de Mãe Estela de Oxóssi, que infelizmente nos deixou no finalzinho de 2018. Obrigado por tanto, Maria Estela de Azevedo Santos. Filho de baianos, nascido no Rio de Janeiro, é romancista, roteirista, poeta e professor. Estreou na literatura com um livro de poesia, Sob o Sol, e se tornou conhecido com o romance Cidade de Deus, adaptado para o cinema, um clássico da literatura contemporânea. É autor também do romance Desde que o Samba é Samba e da novela Dois Amores. Como roteirista, trabalhou nas séries Cidade dos Homens e Subúrbia e no longa Faroeste Caboclo. Paulo Lins, que prazer encontrá-lo nessa cachoeira virtual. Seja muito bem-vindo ao Flica na Rede. Tudo bem, querido? É um prazer estar aqui. Uma pena que eu não possa estar aí de novo com vocês. Verdade. Olha, em 2014 você esteve aqui na mesa Demarcando Espaços e Territórios com Nelson Mack e Juraci Tavares. Né? Em breve a gente vai falar aqui, mostrar um vídeo também da memória do parceiro de mesa, Nelson Maca. E eu queria saber de você o que é que te marcou durante esse bate-papo com Nelson Maca e Juraci Tavares. Eu vou falar um pouquinho antes de 2 coisas bem pessoais. Claro. Eu fui com meu filho. Meu filho tinha 2014, ele tinha o quê? São 6 anos. Ele tinha 8 anos, mais ou menos. Não sei, eu não sou bom de conta. Era bem novinho. Acontece que Cachoeira é a cidade da minha mãe. Eu nunca tinha ido aí. Nunca tinha ido. Então, para mim, eu iria, de alguma forma, visitar a cidade que minha mãe nasceu. Mas, quando apareceu esse convite, eu fiquei muito entusiasmado de ser convidado para fazer uma palestra na cidade em que minha mãe nasceu, ela, as irmãs, a minha avó também, e eu fiquei muito feliz. E a outra felicidade, para completar essa coisa de mãe, eu tive com a mãe Estela de Oxóssi. Então, assim, para além da literatura, né, para além da questão literária, eu tive essa beleza de poder estar. Minha mãe já morreu, não está viva, mas ser convidado para fazer uma feira, participar de uma feira na cidade da minha mãe é uma coisa assim que, se ela tivesse viva, eu ia ficar muito feliz. E depois eu conheci Mãe Estela de Oxóssi, né, para completar essa coisa de mãe, uma mãe espiritual e uma mãe carnal, né? Foi muito bom. Que lindo, Paulo, que lindo. Isso foi muito bom para mim. Agora, a nossa mesa é a questão do território, né? Somos 3 negros e na literatura isso era muito difícil há uns 20 anos atrás, quando eu comecei. Eu me lembro que, quando eu comecei a fazer literatura, quando eu comecei a, a fazer poesia independente, eu não era nem um profissional contratado por uma editora grande, né? Eu participei da poesia independente, é aquela que nós fazíamos os nossos livros e vendia de mês em mês, a bar em bar. Eu fui à Bahia, Douglas de Almeida, com Valtinho, com Cazé, tanta gente, né?
Tem um poeta que eu esqueci o nome dele agora, que está. Flávio, qual é o nome daquele poeta que a gente falou dele? O nome daquele poeta que a gente falou dele, amigo do Marcelino, é pernambucano ou baiano? Miró. Então, com Miró, né? Então, assim, voltar à Bahia e fazer uma mesa com 3 escritores negros, três escritores negros na mesa, e meu filho sentadinho do meu lado ali, outro negro sentado. Isso é muito bom, porque quando eu comecei não tinha negros na literatura, trabalhando em literatura, até mesmo na poesia independente não tinha negros, e não tinha mulheres também. Eram poucas as mulheres. Aí, na Bahia, quando eu fui, só tinha 2 mulheres, que era Semira Missé e Margarete Castanheiro. Então, você volta, deixa eu ver aí, vamos botar 40 anos depois, né? Quando eu fui à Bahia, logo no começo, eu tinha 20 anos, e você volta e fica numa mesa com 3 negros, falando de poesia, de literatura, é o espaço, não demarcar o espaço, é o espaço já alcançado, o espaço já definido, o espaço já nosso, vamos dizer assim. Muito forte isso. Eu queria convidar agora o Paulo Silvestre, professor Pedro Silvestre, desculpe, para fazer parte desse nosso bate-papo. Ele que atua, Paulo Lins, na comunidade quilombola de Santiago do Iguape. Ele esteve presente na mesa e vai bater um papo com você agora falando sobre essas impressões e memórias desse momento inesquecível para ele. Boa tarde, Pedro Silvestre, seja bem-vindo ao Flica na Rede. Estou aqui, claro, com o meu livrinho autografado depois daquela mesa fantástica, né, que encerrou a Flica 2014, né, juntamente, né, com os outros autores, né, o Paulo e o Juraci. E, assim, o Paulo assim, eu não conhecia, mas a referência que eu tinha dele era em relação a, claro, né, não tinha como fugir, né, ao filme Cidade de Deus, né, que eu considero assim um dos top 5, né, dos 5 maiores filmes nacionais. Eu que sou um fã de cinema nacional, sou um cinéfilo nacional. E aí depois eu vi que ele trabalhou também no roteiro, né, do filme Quase Dois Irmãos, de Lúcia Moratti, né, que tem Flávio Baurac, Cássio Ciocler, Faroeste Caboclo. E depois disso, e lendo o filme, desde que Samba é Samba, assim, as impressões que eu tive foram fantásticas. Primeiro que, fora, acho que talvez livros de quem? Talvez de Jorge Amado, eu vi uma linguagem tão clara, tão autêntica, tão genuína, tão raiz, tão pé no chão, tão verdadeira, né, que geralmente a gente não encontra, mas que para mim assim, foi uma surpresa bastante interessante a forma, a linguagem. Isso também me remeteu, né, como eu sou fã de cinema, aos filmes nacionais, né, viscerais, clássicos, esses cinemas nacionais que mostram a realidade do país, que mostram nossas angústias, nossas entranhas. Isso tudo, mostrado dessa forma poética, traz uma nova reflexão, né, uma nova visão de que a nossa realidade, a gente pode encontrar, né, essa beleza, essas características, mesmo, né, numa situação bastante crua. E era uma realidade que eu conhecia muito pouco. Essas questões das primeiras escolas de samba, da questão da Ubanda, apesar dessa relação direta, né, com a Bahia e com Cachoeira, porque o samba que a gente conhece daqui do Recôncavo, né, é um tipo de samba, diferente das escolas de samba de lá. E eu percebi no trabalho que, assim, é uma ficção, mas que tem uma pesquisa muito forte por trás. A gente percebe isso nas referências bibliográficas e percebe em todo o contexto que o livro é trabalhado. E aí, eu queria, Paulo, agora como fã, né, naquela época eu não conhecia também, mas agora como um grande fã, e saber sobre justamente isso, esse processo de construção, se você teve receio de colocar uma linguagem
tão autêntica, tão do povo, tão verdadeira, tão crua, tão raiz, né, no livro. E, assim, como você vai mesclar, porque eu não vou falar, claro, né, final, porque depois o pessoal pode ver e ler o livro e chegar ao final, mas a gente vê que finaliza, né, de uma forma bem de romance, mas tem característica, tem estudo e tem pesquisa ali por trás, né, acadêmica, real. E eu queria saber um pouco dessa construção desse livro que, para mim, com certeza para muita gente, ele foi, assim, desvendou e fez que a gente visse uma realidade que a gente não tinha acesso, mas que é muito importante e faz com que a gente valorize cada vez mais nossa identidade, nossas raízes e nossa ancestralidade. Por favor, Paulo. Antes do Paulo responder, eu só vou agradecer a sua participação. Vou encerrar aqui a sua participação para o Paulo responder e a gente dar continuidade. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Poxa, obrigado a vocês. Foi um prazer incomensurável. Um forte abraço, Paulo. Estou esperando a próxima obra. Tá bom, querido. Um abraço. Se comparado a Jorge Amado, eu realmente ganhei o ano, né? Não ganhei o dia. Bom, por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro por uma questão mesmo da questão da negritude no Brasil, do preconceito racial, dessas coisas que a gente vem sofrendo, né, no Brasil desde que o Brasil é Brasil, desde que houve escravidão no Brasil. E eu sempre falo isso em relação a esse livro, que eu escrevi esse livro porque eu descobri realmente o valor da cultura através do Otávio Paz. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, sempre repito isso, que eu comecei a escrever esse livro por causa do Otávio Paz, porque a cultura é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Isso Verdade. porque ele tem um poder... Alô? Verdade, Ah, tá. verdade. Verdade. Ele tem o poder da comunicação com seus antepassados, né? Você conseguir gostar de uma coisa ou você ter fé no mesmo Deus que seu bisavô, que seu avô tinha, a comida, você poder falar os mesmos signos linguísticos que os seus antepassados tiveram, é uma coisa assim que é muito importante. E foi muito difícil para o negro colocar a sua cultura dentro da cultura do Brasil, né? Essa tentativa de acabar com a cultura africana, vamos dizer assim, no Brasil, de origem africana, foi uma tentativa muito forte. E muitas pessoas morreram por causa disso, né? Muitas pessoas foram assassinadas pelo Estado brasileiro porque faziam a cultura, porque praticavam a cultura afro-brasileira, né? Agora é afro-brasileira, mas naquele tempo era africana, e morreram por causa disso. Isso por quê? Porque a cultura fortalece um povo. Se você quiser destruir um povo, por exemplo, você tem que começar destruindo a cultura dele, né? Você tem que destruir a cumplicidade de se acreditar no mesmo Deus. Destruir a cumplicidade de você gostar e lutar por coisas que seus antepassados viveram e se relacionaram em torno daquela arte, daquela religião, daquele modo, daquela culinária, por exemplo, né? Eu vivo hoje numa comunidade italiana e eu vejo a cultura dessa comunidade, a comida, o que se come, como se vê e como isso é forte dentro de cada local que tem um grupo que veio de uma cultura X, de uma cultura Y. E para o negro colocar a sua cultura dentro da cultura do país foi uma dificuldade muito grande. Por exemplo, na Argentina não tem isso, né? Na Argentina, os negros foram praticamente todos assassinados. Na América do Sul, a cultura indígena, por exemplo, da Bolívia,
do Paraguai, do Uruguai, é muito forte. Mas também teve escravidão e a cultura do negro não tem essa força que tem no Brasil. Lógico que aqui teve muito mais africanos, né, vindo para cá, mas mesmo assim foi um extermínio que teve na América do Sul. E eu sei disso porque eu estou estudando isso agora. Eu estudei há pouco tempo a história do Luiz Gama, aí na Bahia. Ele viveu na Bahia e depois foi para São Paulo. E isso eu tenho uma certeza de como foi esse massacre, né, do negro e a sua cultura na Bahia e em São Paulo. E aqui no Rio, que agora eu estou escrevendo sobre André Rebouças e José do Patrocínio. Então, assim, escrever sobre o nascimento da Umbanda e o nascimento do samba é escrever sobre a resistência negra. Perfeito. Né? Perfeito. Hoje tem até uma coisa que a gente só fala de samba, que o negro só fala de samba. Não, o negro só fala de samba porque ele impôs a cultura. Mas o trabalho do negro, o negro construiu esse Brasil, né? Toda a construção, toda a mão de obra, né, do Brasil aí em 400 anos, nós estamos com 520 anos, vamos dizer assim, e esses 400 anos da construção do Brasil foi de mão de obra negra. Então, olha, agora pode falar. Olha, a gente vai seguindo aqui e tem muita coisa para debater, é verdade. Assim, você é uma pessoa que tem muita história para contar. A gente com certeza está aqui em Cachoeira, na Flica, te esperando novamente de braços abertos, né? Você é um dos escritores que a Flica quer ter de volta, tá? Então, queria agradecer, Paulo, pelo carinho, pela disponibilidade e por esse talento incrível, né? Com livros e histórias tão importantes para o nosso país. Obrigado, então. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. A sua biografia se confunde com a trajetória da editora Solis Luna, fundada por ela em 1993, em parceria com o também designer Enéas Guerra, com a marca do profissionalismo, da qualidade dos textos, ilustrações e acabamento gráfico. Ela se fez referência como editora. Na Flica 2014, participou da mesa Linhas Editoriais com Carlos Andreassa. Vamos ouvir as lembranças de Valéria Pergentino da Flica 2014. Olá, eu sou Valéria Pergentino, editora da Solis Luna Design e Editora, uma casa editorial baiana que tem 28 anos de experiência profissional na Bahia. Estou aqui para falar sobre a Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira, um evento tão importante para a Bahia e para o Brasil na difusão do livro e da leitura. A Flica cumpre um papel incrível de tornar o nosso mercado editorial muito conhecido para quem é de fora e também para as pessoas daqui da Bahia conhecerem mais o que é produzido no Brasil e no mundo. Então, eu tenho muito orgulho de visitar essa festa todos os anos, de participar todos os anos da Flica. Desde a primeira edição, estivemos presentes com a Solis Luna, indicando autores para participar das mesas, participando com o nosso carrinho de livros na praça, participando de diversas ações que acontecem na cidade durante os dias animados da Flica. Também recordo de uma importante experiência que aconteceu comigo em 2014, quando participei de uma mesa junto com Carlos Andreassa, que na ocasião era editor da editora Record, um importante grupo editorial brasileiro, um grande grupo editorial, e tivemos a oportunidade, de mediados pelo Aurélio Schomer, de tratar sobre assuntos afins ao mercado editorial brasileiro, a partir da visão minha, de uma pequena editora, e a dele, representando uma grande editora. Então foi uma mesa muito respeitosa,
e que proporcionou momentos de muito aprendizado. Então eu quero agradecer a todos os organizadores da Flica por esse evento maravilhoso que nos proporciona momentos muito especiais de conhecimento, de engrandecimento e de muita alegria. Natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ela é jornalista que atuou nas redações do Jornal Globo, da TV Globo e das revistas Veja e Exame. Foi laureada com o Prêmio Écio de Jornalismo em 1996, repórter da revista Piauí desde 2007. É autora de Bilhões e Lágrimas, com o perfil de alguns dos mais influentes agentes econômicos na história recente do Brasil. Consuelo Diegues, o espaço da Flica na Rede, especial Flica 2014, é todo seu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma alegria estar com vocês de novo, ainda que virtualmente, mas foi um prazer ter estado aí. E a gente fica morrendo de saudade, né, desses encontros que a Flica proporciona. Aqui você teve falando na mesa O País do Compadrio, com Wilson Gomes. O que é que mais lhe marcou durante esse bate-papo com Wilson Gomes? Eu acho que era um momento muito importante, para mim, particularmente, para discutir essa questão, exatamente por causa do livro do Bilhões e Lágrimas, porque a gente tinha feito, sem perceber, o Bilhões e Lágrimas era uma compilação de várias matérias minhas na Piauí, mas elas estavam centradas no governo Lula. Então, a gente começou a observar a mesma repetição de padrões antigos, do compadrio, dos amigos, do favorecimento dos amigos, né, que se repetia, né, num padrões que continuavam se repetindo, ainda que fosse num governo de esquerda e que se esperava muito que fosse haver uma grande mudança, e o que a gente viu é que não existia aquilo, os padrões estavam se repetindo. Então, foi uma ótima discussão ali, naquela mesa, sobre o que estava acontecendo no Brasil e as consequências, hoje, assim, passados 6 anos, né, um pouco mais de 6 anos, do que aconteceu lá, do que a gente viu acontecer desse compadrio, as consequências que a gente está vendo agora, né, que nos levou a uma radicalização tão grande. Eu acho que começa, claro que começa antes, mas se intensifica esse compadrio ali e acaba nos trazendo ao que a gente está vivendo agora, essa realidade política tão violenta, tão disruptiva, né? Verdade, não começou do nada, não é, Consuelo? E sobre Cachoeira, quais as suas impressões sobre a cidade? Bom, a impressão foi o melhor possível, né? Primeiro, assim, porque eu cheguei, a cidade é linda, embora eu já conhecesse, mas o impacto da festa, de uma cidade estar toda preparada para a festa, é completamente diferente, né? A iluminação, estava tudo assim em festa a cidade. E era muito bonito, porque era uma alegria muito grande. E outra coisa que me impressionou foi a diversidade. Assim, você vai em outras festas literárias, mas você chega aí, eu acho que, eu não sei se as coisas estavam mais concentradas em alguns lugares, aquilo parecia que era tão efervescente, borbulhava aquilo ali, sabe? Era uma sensação de grande participação de todo mundo, as pessoas estavam genuinamente interessadas em estar ali naquela festa, em ouvir o que se tinha para dizer. Eu acho que tinha, assim, muito pouco modismo, muito pouco, oba, eu vou para essa festa literária porque é legal, porque é na moda. Não, era emocionante você ver o interesse das pessoas, das crianças. Eu fiquei muito impressionada com a vibração de tudo ali, da cidade, junto com a festa, né? Foi uma coisa muito marcante para mim aquilo. Verdade. Algumas pessoas dizem que Cachoeira, a Flica faz Cachoeira respirar a literatura, né? E a gente sente isso. Autores, escritores, leitores, né? Turistas que estão na cidade na época da Flica relatam quase o mesmo sentimento. A cidade respirando literatura, respirando livro. E é muito bacana isso. O que é muito impressionante também, voltando a essa questão que eu acho, pelo espaço, pela forma que é organizado, as pessoas têm mais contato
e podem ficar mais tempo juntas. E eu tive um prazer, assim, eu estava com o Gonçalo Tavares, com o Carlos Henrique Schroeder, com o Carlos Andreasa, de repente eu estava sentada numa mesa com essas pessoas, batendo papo, tomando chopp, sabe, tomando cerveja, comendo peixinho, sabe, eu falei, não acredito que isso aqui está acontecendo aqui, e as pessoas iam chegando na mesa, e com ideias diferentes, era o Schroeder do sul do país, o Gonçalo de Portugal, eu e a Andreasa do Rio, então tudo respirava literatura, e outras pessoas chegavam, né, outros autores, então, assim, eu fiquei muito impressionada. E outra coisa, assim, que vocês fizeram um vídeo maravilhoso sobre essa festa de 2014, e tem um momento que o Andreasa fala que era um momento também de descobrir novos autores. Curiosamente, eu fui para lançar um livro, não, para apresentar o meu livro, para discutir o que se tratava do meu livro, e acabei saindo dali com um projeto de um novo livro, que acabou sendo publicado depois, que é a História da Gaisterne, por causa do meu bate-papo com o Andreasa. Que maravilha, que história fantástica, que história maravilhosa. Olha, muito obrigado pela sua participação. A gente, assim, tem a gente fica muito feliz quando escuta depoimentos como esse, Consuelo. Essa transformação que a Flica faz na vida de leitores, mas também de autores, né? De autores iniciantes, autores consagrados, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. A gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, não teve a Bienal de São Paulo ano passado, não teve a Flica ano passado, e eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente que está vivendo esse momento, né? Esse momento que muitos, às vezes, parece uma coisa inacreditável, né? Tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente está vivendo um momento extraordinário, e a gente tem que refletir sobre isso, né? Por que esse momento na vida da humanidade? Acho que a gente teve que dar uma parada, todo mundo, né? Você vê o mundo parado, né? Uma coisa muito impressionante, né? Por outro lado, uma coisa que me chamou muito a atenção, que me emociona profundamente, é como a cultura ganhou uma importância tão grande nesse momento de pandemia. Ainda que a gente não tenha se encontrado, não tenha podido se encontrar, essas lives com artistas, com autores, com músicos, isso é uma resistência. E é maravilhoso ver como a cultura resiste apesar de tudo, né? E agora vamos esperar a volta, que a gente possa estar junto calorosamente, mas ao mesmo tempo se orgulhar da gente poder viver a cultura, ainda que de uma outra forma, né? Experimentando de uma outra forma, online, que a gente, eu acho que nunca pensou que fosse fazer na vida, embora a gente tenha saudade daqueles abraços, de estar junto, de tomar chopp junto. Consuelo, muito obrigado pela sua participação. A gente aqui da Flica agradece muito a sua disponibilidade e Cachoeira te espera, de braços abertos para um próximo encontro. Será maravilhoso. Muito obrigado. Tchau, um abraço. Mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, ele é escritor e roteirista, vencedor do Prêmio Internacional Cataratas de Contos em 2015, autor de livros de contos e romances como Menelau e os Homens, Eram Olhos Enfeitados de Sol e Um Chevette Girando no Meio da Tarde, tendo atuado na gestão pública na área de cultura na Bahia. Esteve na Flica em 2014, na mesa Entre Vielas e Assombros, ao lado do escritor angolano Ondiak. Pois então, Denison Padilha Filho, conta pra gente uma memória especial da Flica 2014. Participar da Flica foi uma satisfação, uma alegria muito grande para mim, né? Eu participei da edição de 2014, naquela ocasião eu estava lançando meu livro de contos, O Herói Está de Folga, e fiz uma mesa muito interessante com o escritor angolano querido Ondiak, a convite da curadoria da festa. E foi muito bom, foi muito divertido, foi uma coisa leve, a gente tratou de literatura, nossos processos criativos, nossos pontos em comum, uma plateia interessadíssima e interessantíssima também, que nos provocou com perguntas interessantes, com perguntas instigantes.
foi muito divertido, assim. A gente tratou de literatura, desse ofício que a gente abraçou e que nos deu chance, de uma forma muito descontraída, leve, numa tarde, em um dos dias da festa, né? Foi muito bom. E já que a gente faz isso, que a gente faz literatura, é uma honra participar dessa festa, da Flica. A Flica não é mais uma festa literária internacional. É a festa mais charmosa que há no Brasil, em que todos os escritores gostariam de estar, né? E eu tive a satisfação de ter sido convidado. Fiquei muito feliz. Bom, a Flica 2014 não seria possível sem o suporte dos nossos apoiadores e patrocinadores. A 4ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira teve o patrocínio da Oi e da Coelba, através do Faz Cultura, Governo da Bahia, e também da Petrobras e Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Cachoeira, Enseada, Sebrae, Bahia Tursa e Secretaria do Turismo do Governo da Bahia. E Oi Futuro. Nós, os realizadores Cali e Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe, para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo, aproveitar essa experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica e poder vivenciar uma experiência incrível. Ela é escritora, jornalista e doutoranda em Teoria e História Literária pela Unicamp. É autora dos livros Canto da Rua, Lavanda e Barroca e da biografia Damário da Cruz, Um Homem, Uma Surpresa. É coautora da canção Ondas, escolhida pelo público como melhor música do Prêmio Caymmi de 2015. Pois bem, Mariana Paiva, qual lembrança da Flica 2014 você pode nos recriar? Eita, a lembrança da Flica, para mim, são as melhores possíveis, assim. Eu já estive na Flica como espectadora em várias edições, acho que desde a primeira eu estive presente, até o dia em que eu fui convidada para fazer parte de uma mesa com Gonçalo Tavares, com quem eu dividi a mesa, e Tom Correia, que fez a mediação. Para mim foi uma grande alegria, porque eu estava ao lado de duas pessoas e dois artistas que eu admiro muito. Eu admiro muito Tom Correia, admiro muito a escrita dele, os contos dele, e o mesmo para mim acontece com Gonçalo Tavares. Então, para mim foi uma grande alegria estar ali e estar dividindo Cachoeira, que é uma cidade assim que eu amo, do fundo de meu coração, e o ambiente da literatura da Flica ali espalhado pela cidade, com todo mundo, para mim é uma grande alegria. É muito bonito, né? E a gente estava conversando com outros autores, inclusive conversei mais cedo com o Gonçalo Tavares, com Tom Correia também, e muitos autores falaram sobre essa experiência, né? Porque a gente tem essa noção do contato dos leitores com os escritores, mas a Flica oportuniza também os escritores em contato com outros escritores e muitas vezes escritores que a gente admira, não é? Eu digo porque eu também já participei da Flica como leitor e depois voltei para a Flica em 2019 como autor, e é um encantamento assim, a gente dividir a mesa com quem a gente admira e depois a gente sentar na mesa para tomar uma cerveja, um chopp, um refrigerante com outros autores, comer uma moqueca. É uma maravilha isso, né, Mariana? Nossa, para mim é uma coisa muito gratificante, assim. E eu lembro que Mãe Estela chegou a assistir a mesa da gente, assim, que para mim foi uma alegria que eu guardo no fundo do meu coração para sempre. Então, tem essas honras que eu acho que só a Flica é capaz de dar pra gente. E estar em Cachoeira, que eu acho que é uma cidade gostosa, uma cidade que eu amo, e que tem toda uma história de poesia com Damário da Cruz. Eu acho que, para mim, eu guardo as melhores memórias dali, assim, falar de inspiração, a mesa foi sobre recessos e inspirações, eu lembro que, assim, foi muito maravilhoso falar sobre processo de escrita, sobre momentos em que você escreve menos ou momentos que você escreve mais. Acho que falar sobre criação numa cidade pulsante como Cachoeira é um absurdo de sorte, assim. E você escreveu a biografia Damário da Cruz, Um Homem, Uma Surpresa. E a Flica acontece, né? O coração da Flica
É ali onde Damário viveu, onde Damário escreveu as suas poesias. É uma emoção espetacular, não é? Nossa, é demais, assim. Na verdade, quando eu participei da Flica, eu acho que eu lancei o livro depois da Flica. Mas eu já estava no processo de escrita, então, para mim, assim, a Flica, ela sempre me ajudou a pensar nisso, assim, porque eu acho que a cidade é uma cidade que acolhe muito bem tudo isso. É uma cidade gostosa de andar, então gostosa de tomar um chopp ali na beira do rio. Então, eu acho que a Cachoeira já é essa cidade gostosa. Eu acho que com a Flica, para mim, Damário, tudo junto, para mim, era a combinação perfeita. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para os fãs da Flica, não é? E para os fãs de literatura, de livro, aqui, para um ano tão difícil, né? Para tantos setores, principalmente para o setor literário, que a gente teve bienais adiadas, a gente teve feiras literárias, inclusive a Flica adiadas no ano que passou. Então eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para esses leitores. Minha mensagem de esperança é que enquanto a gente não se encontra todo mundo para dar os abraços que a gente quer, a gente aproveite para conhecer novos autores, novas autoras, ler e aproveitar esse tempo para a gente conhecer mais livros, para a gente viajar do jeito que a gente consegue, que é com páginas mesmo agora, e que a gente logo, logo se abraça todo mundo e comemora tudo com uma grande festa literária, que vai ser maravilhoso. E a Flica está te esperando, Mariana, de braços abertos para esse reencontro. Muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade. Um abraço. Obrigada a vocês, um abraço. Autor de Gramática da Ira e Relatos da Guerra Preta, o Bahia Baixa Estação, ele disse, numa entrevista recente, o texto é bélico. A literatura tem que ser cortante, tem que sangrar. É um fuzil. A arte em si já é a luta. Como professor e pai, como poeta e contista, como artista e produtor, ele é assim. Não faz por menos. Não deixa por menos. Na Flica de 2014, participou da mesa de encerramento, demarcando espaços e territórios com Juraci Tavares e Paulo Lins. Agora, no Flica da Rede, as lembranças de Nelson Maca. Salve todos e todas. Eu sou Nelson Maca, sou poeta, escritor, performer e professor de literatura brasileira. Falo diretamente aqui de Salvador e queria saudar também a Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira. Um evento maduro, um evento adulto, que colocou a Bahia no roteiro das grandes festas literárias que acontecem no Brasil e no mundo. A cada ano novas e novas emoções, a cada ano novos convidados, né? E a chance de vivermos plenamente a literatura no recôncavo da Bahia. Eu tive especialmente a honra de participar da edição de 2014. Naquela ocasião, a homenageada era a grande e saudosa Mãe Estela de Oxóssi, do terreiro Ilê Axel Puafonjá. E para mim, participar da mesa de encerramento, ao lado de dois grandes nomes da literatura brasileira e da música e da cultura, foi uma honra. Lá estive com o Paulo Lins, grande escritor, consagrado, com Cidade de Deus e com seus roteiros e outros romances, e também com o poeta e professor Juraci Tavares, aqui de Salvador, que além de tudo é um grande compositor de bloco afro, com algumas músicas sensacionais do Ilê. Então é isso, Eu desejo à Flica um grande futuro, que continue acontecendo por muitos anos e que seja sempre tão bem conduzida como vem sendo até agora. Valeu? Um abraço a todos, à produção e a toda a família que compõe a Flica. Axé. Este é o Flica na Rede, especial de memória Flica 2014, final de semana de intensas lembranças. Continuem ligados no nosso canal do YouTube que, concluindo esse sabadão literário, vai ter o programa da Flica 2015, às 19 horas, com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora, vamos relembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2014. A curadoria foi de Aurélio Schomer e Emanuel Mirdá. Marielson Carvalho, Estela Caymmi, Wilson Gomes, Carlos Andreassa, o romeno Matei Wisnek,
Márcio Meirelles. O lituano Leônidas Donskis. Nelson Ascher. Florisvaldo Matos. O angolano Ondiak. Ana Maria Machado. Geraldo Carneiro e Juraci Tavares. A Flica 2014 deixou de lado um modelo de mediadores fixos e apresentou um grande número de mediadores distintos. Mira Silva, Márcia Moreira, Tom Correia, Djalma Tuller, João Filho, Jackson Costa, Isis Moraes, o saudoso Jaime Sodré e Fernando Vita. O curador Aurélio Schomer também mediou 2 mesas. Poeta, ficcionista, desenhista, compositor, editor e professor universitário, ele é dono de uma trajetória literária de 5 décadas. Sereno, é sempre boa companhia, cultiva parcerias e está em busca de mais. É o autor de livros como As Oupas do Nu, Ocidentais, Saguão de Mitos e Mirantes. Encerrando o bate-papo do Flica na Rede, especial Flica 2014, saúdo o prezado Roberval Pereira. Seja bem-vindo, Roberval. Pronto, obrigado. Estamos aqui. Olha só, você esteve aqui na Flica 2014, na mesa Nobreza dos Versos, com Florisvaldo Matos. Foi uma mesa super especial, muita gente. Agora eu queria saber de você as impressões da festa como um todo, né? da Flica. O que é que você achou da Flica? Como você se sentiu participando da Flica? Eu considero que a Flica é um evento importante, porque, primeiro, ele se dá em Cachoeira, né, que é uma cidade que nos representa em termos de miscigenação, vamos dizer assim, né, de mistura, de uma cidade histórica importante, e que tem na Flica um evento que abraça isso e dá uma dimensão maior, né? Leva essa perspectiva, essa visão, essa maneira de entender o mundo plural, vamos dizer assim, né, para o âmbito nacional e até internacional. Então, eu considero que a Flica é um evento importante também por isso, né? E também porque ela atinge todos os públicos, né, de crianças até adultos, e promove o intercâmbio entre leitores diversos, entre os escritores. Essas conexões são mágicas, né, Roberval? Entre o escritor, o autor e o leitor, não é? Que o tempo todo, todos os dias da Flica, isso é muito notório para quem participa do evento. A gente está aqui com a também escritora Deisiane Barbosa, que tem 28 anos e mora no povoado do Cruzeiro, aqui em Cachoeira. Deisiane Barbosa, seja muito bem-vinda ao Flica na Rede. E ela participou de sua mesa e vai comentar um pouquinho. Pode ficar à vontade, Deisiane. Agradecer aqui, né, pelo convite da Flica. É um prazer estar aqui conversando com o Roberval, que é um artista, assim, é um poeta, né, ficcionista, um artista múltiplo, e justamente por essa multiplicidade que eu me identifico tanto, assim, né, com a sua produção, Roberval. Obrigado. Na verdade, conheço o Roberval também, né? A minha referência que eu tenho dele é como professor, né? Enquanto eu transitava ali pela UFES, pelo, assim, cercado por livros, né? Comprei muito livro também em sua mão. E me identifico muito também, né? Da sua poesia, de toda a sua produção. Me identifico muito com esse investimento também no editorial, né? Você esteve, né, na produção editorial independente, e é um ramo pelo qual eu me interesso também, né? Queria, inclusive, que você comentasse um pouco sobre isso, né? Que é algo que eu me interesso muito. E até separei aqui um poema que eu também gosto muito, queria poder ler aqui, né? O poema Galope, né? Ah, sim. Meus pensamentos são meus camelos. Meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos,
ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos. Meus pensamentos são meus cavalos. É isso. Obrigado. Bom, eu poderia começar, inclusive, já que você se referiu a essa pluralidade, eu posso começar dizendo que esse poema é um poema que também foi musicado e está dialogando com a linguagem musical propriamente dita, e foi gravado num CD de Carol Peri, minha filha, com Márcio Pazin, que era o parceiro dela, uma música, inclusive, muito bonita. E, continuando na pergunta que você me fez, essa coisa da pluralidade é que eu sempre digo assim, em tudo que eu faço, eu me coloco na perspectiva do Criador, entendeu? Então, quando eu mantinha um sebo lá na UFES, que não tinha fins lucrativos, muito pelo contrário, financeiramente falando, me dava prejuízo, mas eu já fiz isso de propósito, eu fazia nessa perspectiva de que as pessoas chegassem ali para contemplar a produção, a criatividade humana, e que elas também fossem criativas como leitores, porque o leitor pode ser, na sua perspectiva, pode e deve ser tão criativo quanto o autor, né? Cada um dentro do seu âmbito. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu entro numa sala de aula como criador. Quando eu edito um livro, sem nenhum fim lucrativo, de um aluno, que muitas vezes eu acompanhei, até desde os primeiros poemas, isso eu faço como se estivesse fazendo um livro meu, eu tenho a mesma satisfação em fazer isso. E tenho também essa vontade, vamos dizer assim, um tanto quanto enciclopédica, de viajar pelos diversos campos do conhecimento e pelas diversas linguagens artísticas. Essa minha experiência com o desenho, com a música, não só com a poesia, mas também com o conto e outras linguagens dentro da literatura, e de outras atividades que eu tenho também extra, da atividade do crítico, do teórico, e além de atividades extra-acadêmicas, vamos dizer assim, por essa vocação de saber, de perceber intuitivamente que não dá para a gente se isolar numa área, nem sequer na área dos conhecimentos, mas a gente tem que transitar por todos os meios, né? Inclusive, a noção profunda de leitura é que a leitura não se dá só nos livros, evidentemente, né? A leitura é aquilo que você faz em todos os âmbitos da sua vida, a todo momento você está fazendo leituras, e o interessante é que essa leitura seja uma leitura que não emparede você em algum lugar, que seja uma leitura libertadora. E, nesse sentido, a literatura é vocacionada, ela é pluridimensional, ela é a instância do diálogo, das diferenças, né? E isso é uma coisa que eu considero muito importante. E sempre me posiciono pessoalmente assim, né? Gosto do encontro com todas as faixas etárias, com todos, e gosto dessa atividade múltipla, sim. Perfeito. Desenhe, a gente agradece a sua participação. Sucesso. Obrigado, pela sua participação. Obrigado pelo poema que você leu. Demais. É isso, né? O Aflica tem essa missão de promover esses encontros entre o escritor, entre o autor e os seus leitores. E a gente tem feito isso também aqui durante o Flica na Rede, tem sido encontros maravilhosos. Então, muito obrigado, Roberval, pela sua participação. Cachoeira e Aflica estará sempre aqui, de portas e braços abertos, esperando por você. Muito obrigado. Para mim foi muito gratificante participar em 2014 dessa mesa com Floresvaldo Matos, o querido e grande poeta Floresvaldo Matos, com Jackson Costa, que estava mediando, e no ano seguinte ter participado da mesa, como mediador da mesa com Clarice Macedo e Rita Santana, pessoas de quem gosto muito. Maravilha. Forte abraço, querido. Obrigado e até lá. Gente querida, esse foi o Flica na Rede, especial Flica 2014. Conversamos com autores como o português Gonçalo M. Tavares, Paulo Lins, Consuelo Diegues e Kátia Borges, entre tantos outros grandes autores. E saudamos a memória de Mãe Estela de Oxóssi, a nossa primeira e eterna autora homenageada que nos deixou em 2018. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura
e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da Incontent. Continuem com a gente, por aqui mesmo no canal da Flica no YouTube. Daqui a pouco, às 19 horas, vamos relembrar a Flica 2015, na companhia de Marta Medeiros, Paula Pimenta, Rita Santana e muito mais. Para concluir a nossa festa de memórias da Flica 2014, uma das atrações da então programação musical que animou o nosso público no palco da Praça da Aclamação. Inclusive, gente, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que tocaram na Flica 2014. Um dos mais tradicionais grupos de samba de roda, vindo de um dos mais tradicionais bairros da cidade heróica de Cachoeira, o grupo traz em suas apresentações a raiz do mais puro samba de roda, levando a força da cultura sambadeira do recôncavo baiano para o mundo. Afasta o sofá, bota as cadeiras para longe, pois agora é hora de sambar. Um misto de tradição, resistência e muito molejo é o que compõe o som do samba de roda Filhos do Caquende. É um prazer enorme. O Grupo Cultural Samba de Roda Filhos do Caquende da cidade de Cachoeira. Foi muito bom participar da Flica. Uma festa importante para Cachoeira, para todo o recôncavo, para os meus amigos, as minhas amigas sambadores e sambadeiras e todo o pessoal da cidade de Cachoeira. Para mim foi um prazer enorme e peço que Deus sempre dê oportunidade a gente. Estamos juntos, sempre e sempre. Alô? Obrigado. Vamos sambar? Vamos sambar! Violeiro!
seguinte, na delicadeza. Que beleza! Foi que saudade! Vamos na harmonia! Vida longa, África! Tem a vinha diz que come requeijão com caruru. Tem a vinha diz que come requeijão com caruru. Era Deus não seja ela que roubou nosso peru. Tatu no mato do Amapão, bebendo água no caldeirão, fazendo mapa no quartão. Esta casa é nossa terra do a praia dela é do Rio do Jordão, fazer amor. Samba de roda, filho do Caquinde. É o grupo cultural da cidade de Cachoeira. Obrigado, meus amigos. Segura aí. Tem a vinha diz que come requeijão com caruru. Tem a vinha diz que come requeijão com caruru. Ela Deus não seja ela que roubou nosso peru. Tatu no mato do Amapão, bebendo água no caldeirão, fazendo mapa no coração. Esta casa é nossa terra do a praia dela é do Rio do Jordão, fazer amor. Ramba de viola. Segura, pandeiro. É, violeiro. Olha o cavaco aí. Fala, violão. Lembra, lembra do barro vermelho. Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Segura aí! Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro.
companhia.